Fala galera, beleza? Né? E para combinar com o horário horroroso de ontem, talvez vocês estejam vendo o vídeo na segunda, porque eu postei bem tarde, porque eu tive compromissos quando eu cheguei no sábado e domingo de manhã. Mas para combinar com o horário horrível de ontem, 11 horas da manhã no sábado, o Atlético também fez uma partida horrível. E como foi o jogo? O primeiro tempo, né, praticamente deu só Londrina. O Atlético ele veio com aquele reativo de, como sempre, de se defender, tentar achar os contra-ataques para poder fazer seu gol. Só que o Atlético não estava encontrando esses espaços. Até o Max no lado do Iago. Eles trocaram porque o Max tem mais qualidade que o Iago, então o Iago não, perdão, do jogador errado, no lugar do Cauã, porque o Max tem mais qualidade na ponta do que o Cauã. E com isso, mas o Atlético ficou muito engessado, ficou muito lá atrás. Eu vou falar a escalação daqui a pouco, mas o Atlético ele veio com um time misto, né? Jogo fora de casa e tudo, mas foi um primeiro tempo que você a qualquer momento já esperava um gol do Londrina. E quando veio o segundo, né, teve o gol do Londrina, né? Mas o Londrina pressionou e tudo. E até o gol 66 teve um grande fator que determinou isso, que foi a expulsão do Cabezas não, do Beleze, eu confundo o nome dos dois. O Beleze, num segundo amarelo, uma expulsão bem boba, não boba, né, uma falta que dava para evitar, mas ele fez, acabou prejudicando a equipe. O Zeca entrou, daqui a pouco eu vou falar mais dele, e nisso o Atlético melhorou, né, depois da expulsão, conseguiu jogar melhor, como sempre faz. Para quem acompanha os jogos, o Atlético fora de casa, ele joga muito mal, toma um gol, joga muito bem, empata. Dessa vez não conseguiu empatar porque o Kozlinski, espero ter falado o nome certo dele, que é o goleiro do Londrina, fez uma baitas defesas. Dessa vez o Luan Poli não foi tão exigido, mas as poucas vezes, né, acho que só duas grandes chances tomou gol, que foi o primeiro gol do Bruno Santos, que cara, aquele gol, um pouco depois da expulsão, 12 minutos depois da expulsão, um gol de bike na Série B, um baita golaço, eu vi depois do vídeo. E no decorrer, quando chegou aos 40, né, o gol foi mais ou menos aos 66, né, quando chegou aos 85 mais ou menos, o Atlético aceitou que ia perder de 1 a 0, e nisso o Londrina voltou a crescer. O banco também não deu grandes mudanças do Londrina, mas deu mais, vamos dizer, ar para o Londrina continuar indo no ataque. E com isso o Londrina fez o segundo de pênalti, um pênalti, nossa, que pênaltizinho. Mas antes disso, o jogo estava tão bom, favorito para o Atlético, que os dois laterais que entraram foi o Zeca e, se não me engano, o Flávio. Foi o Flávio, não, foi o. Quem foi o outro? O Enzo. Eu confundi os nomes. Deram a bola na trave porque o Atlético estava muito bem, né? O do Zeca sendo até em bola parada. E o que faltou para o Atlético ganhar? Eu acho que faltou, como eu posso dizer, muito decisão. Eu acho que o jeito que o Alex joga, de fora de casa deixar o mandante mandar, muito ruim. Eu acho que o Atlético poderia tentar se impor um pouco mais nisso. E só que como ele sempre joga assim, uma hora a gente sabia que ia dar errado. Hoje foi o dia. E fico um pouco até naquilo porque eu tenho aquilo de o Atlético brigar para ficar mais perto do sexto lugar, né? Tem o sexto lugar, algo que dá para subir tudo. Só que o elenco às vezes mostra um pouco, e quando ele demonstra isso é até meio frustrante, porque você tem a expectativa, né? Aí já é um erro meu, não é tanto um erro do time. Que, igual, essa derrota em si não é tão assim, porque o Londrina agora foi para 14 pontos, enquanto o Atlético tem 19 e tá a 5 pontos da zona, porque, né, agora o Londrina tem que ganhar 2 jogos direto, dependendo da combinação de resultados e tudo, praticamente 6 pontos eu diria, porque tem questão de saldo de gols. Mas como eu não considero saldo de gols, eu considero pontuação direta, o Atlético está a 6 pontos de ir para a zona. Não acho que vai, vou até falar depois, no fim, mais pro fim do vídeo, colocou um mosquito. Mais pro fim do vídeo, o próximo adversário, que é um adversário também acessível. Só que o caso do Londrina, eu acho que como o Atlético, como visitante, deixa o mandante à vontade, dessa vez o Londrina ficou realmente muito à vontade. Diferente de outros jogos, o Londrina
parecia que o Londrina estava em 11º e o Atlético que estava na zona. Porque o Londrina ficou muito à vontade. E querendo ou não, foi um jogo ruim. Mas quem protagonizou isso? Minha caneta caiu e eu não vou pegar ela. O Londrina veio com Kozlinskis, Cauã Diomado, é porque os nomes é meio esquisitos, Iago Lincoln, Gabriel Lacerda, Heron, André Luiz, Vitinho, Lucas Marques, João Tavares, Iago e o Bruno Santos, que foi o dono do jogo, foi o dono da partida, foi o cara assim, não tem nem o que discutir, tá? Já o Atlético veio com o Ian Lucas, Calma Rodrigues, Gustavinho, Cabezas, Max, o João Miguel, o Marcelo Henrique, o Felipe Vieira, o Beleze, o Diego Batista e o Lampoli. Como eu falei, individualmente, tirando o Zeca e o Cauã para mim, todo mundo muito abaixo. Eu acho que o Cabezas muito perdido no jogo, Beleze expulso, pior do jogo por conta disso. O Felipe não conseguiu, né, substituir o Jonathan para mim. O João Miguel no lugar do que faz a função do Jota, eu até gostei. O Gustavinho também, eu diria que se salvou. Hoje o Ian Lucas ficou muito engessado. Mas o Zeca, que entrou no segundo tempo, deu uma movimentação melhor, ofensiva para o time, que é até engraçado, porque era para ele chegar para ficar recuado. Mas o Zeca, ele até deu mais chance para o Cauã. E, cara, Zeca, o Gustavinho e o Cauã se salvam. Max estava bem abaixo, Diogo também, o Enzo deu a bola na trave, mas não senti tanto. E em números, a posse ficou empatada, 50-50. O Atlético deu 11 chutes, o Londrina 16. No gol, 2 do Londrina, 1 do Atlético. E o Atlético deu 2 bolas na trave, que eu sempre gosto de anotar. E enquanto o Londrina vai enfrentar o Cuiabá, que, salvo engano, é o 17º, não sei se ele é o 17º ou 16º, e o Londrina já pode sair dessa zona, o Atlético vai ter o Avaí em casa, na Arena Sicredi. E quais são as dificuldades do jogo do Londrina? Do jogo do Avaí, que pode ser parecido com o Londrina. Em casa, claro, o Atlético não dá tanto espaço assim para o time trabalhar, só que uma hora ou outra o Atlético ele deixa trabalhar demais. E qual que é a questão? Quando você enfrenta times, para mim, mais qualificados, isso é só para a Série B, tá? O time mais desesperado, ele tende a pressionar mais. Como a Série B você não tem jogadas com tanto refino técnico, você vai ter cara que vai chegar meio que trombando, cara que não vai tentar dar passe de diferença, vai tentar dar bicuda, dar chutão, caras que vai fazer de tudo que você pensar. Enquanto os times mais qualificados você vê, como eu posso pegar exemplo, sabe o Brasil Haiti do segundo tempo, que você viu que o Brasil estava meio que brincando, que era tentando um passe que, sei lá, 2 marcadores saía para um ficar livre? Na Série B você não tem isso, você tem muito chutão, muito, sabe, aquele Deus nos ajuda e tal, goleiro que muita bola faz pro goleiro. E acho que o Atlético, contra o Avaí, ele já tem que chegar pressionando, já tentar fazer um gol para o Avaí ficar lá atrás. Não pode deixar o Avaí se sentir à vontade, igual fez com o Londrina, porque o que garantiu a vitória do Londrina é que o Atlético realmente foi como um visitante, deixou muito à vontade o time mandante. A volta do estádio deles, que estava um tempo parado, eles voltou a jogar. Garantiu também a primeira vitória do Londrina. Os times se enfrentaram 4 vezes. 3 vitórias do Atlético e agora uma do Londrina. Mas contra o Avaí, o Atlético não pode deixar o Avaí sendo favorável. Não pode deixar o time se sentir à vontade, porque o Avaí está em 18º, salvo engano. Não lembro se é 19º ou 18º. Está brigando forte para não cair, assim como o Londrina. E se acontecer o que aconteceu contra o Londrina, do Avaí vir a ganhar na Arena Sicredi, vai complicar demais a progressão do trabalho do Alex. Eu tenho que depois ver para confirmar, mas salvo engano, acho que vai voltar para o Sul para enfrentar o time sulista. Tem que ver para confirmar, mas contra o Avaí tem que garantir a vitória, tem que vencer. E eu não falei tanto da expulsão do Beleze, não quis entrar tanto em detalhe, porque segunda-feira vai ter um vídeo sobre isso, que eu estava até buscando algum tema para fazer. E como teve já essa expulsão, eu trouxe dados para você que quer um pequeno spoiler. Aqui, ó. Dá pause para observar tudo, mas dados do que vai ser falado amanhã sobre essa questão da expulsão do Atlético, que não conta com o Beleze, que é um zagueiro titular. O Jonathan deve voltar a jogar, então vai dar
uma equilibrada, mas eu achei o Felipe Vieira bem nervoso, não sei se era porque era... não sei se é o primeiro jogo dele, mas que eu lembro de cabeça assim, tô vendo ele mais agora, não sei se é por estrear como titular num jogo considerado importante para garantir a sequência, estava muito nervoso, mas contra o Avaí é jogo para vencer, é jogo para garantir ponto, porque se perde contra o Avaí, complica demais, fica mais perto da zona, porque o Londrina, salvo engano, tem um confronto direto contra o Cuiabá, que está bem próximo da zona, e o próprio Londrina já pode sair na próxima rodada. Eu esqueci de anotar quem era o 16º, mas eu lembro a pontuação que tem 15. E até entrando em outro assunto, mas o Atlético meio que ajudou a afundar o América, porque agora o América tem que estar a 13 pontos de sair da zona. 13 não, perdão, torcedor da América. A América tem 9 pontos. Então assim, o América vai ter um trabalho maior, porque o Atlético não ajudou o América igual se vencer terça-feira e ficar acho que 6 pontos. Né? Agora o América está a 9. Ou seja, o Atlético se prejudicou e prejudicou outro coleguinha. Mas contra o Avaí é isso que eu falei, tentar ganhar, não deixar o Avaí sentir a vontade como o Londrina se sentiu. Não sei como vai ser agora sem o Beleza, mas vai ter o Jonathan de volta e fazer de tudo para ganhar, porque se perder, o que eu falei de tentar ficar perto do sexto já vai ser evitar ficar perto dos últimos. Mas no mais é isso, foi um jogo que, como eu falei, não teve grandes coisas, porque praticamente o Londrina dominou, o Atlético pouco fez, pouco jogou, teve praticamente só, eu diria, de 10 a 20 minutos bons, porque depois o Londrina voltou, tanto que marcou um gol no fim do jogo, porque o Atlético nos 40 minutos aceitou que ia perder e nisso o Londrina voltou a crescer. Então parece muito que o Londrina estava descansando para finalizar o Atlético. E, igual eu falei, todo jogo fora de casa, o Alex joga desse jeito. Mas, para finalizar, é isso. Sobre Atlético, a gente se vê domingo, 4 horas, para falar de Atlético Londrina. Sobre a América, a gente se vê terça-feira. Possivelmente o vídeo sai na quarta, acho que o jogo da América vai acabar um pouquinho tarde. E como eu tô acompanhando a Copa do Mundo, tá meio difícil, né? De já acabar e fazer vídeo, porque eu quero ver todos os jogos da Copa possíveis. Mas no mais é isso, né? Torcer para que essa derrota não desencadeie novamente, igual foi com a lesão do Tavares, novas derrotas, que seja só uma derrota que o Atlético volte a ganhar. No mais é isso, nos vemos domingo sobre o Atlético, sobre o América a gente se vê entre terça ou quarta, mas para acompanhar tudo que está acontecendo, link na descrição do meu Instagram, que eu estou sempre postando todos os dias praticamente algo sobre as negociações que estão acontecendo com os times mineiros. E todas as informações mais importantes dos clubes do interior. Mas é isso, até a próxima.